Bom, esses 3 últimos slides nós pudemos resumir o episódio 34, no qual revelou a pesquisa de satisfação. Muito interessante, por sinal, se você não assistiu ainda, eu reforço fortemente para que você assista, para que você tenha a continuidade desse episódio de hoje. E hoje eu separei alguns exemplos, algumas situações interessantes onde ocorre uma insatisfação salarial. Então, assim, por que muitas vezes ocorre uma insatisfação salarial? Então, existem algumas situações. Então, eu numerei as principais para que você entenda. Então, uma situação de insatisfação salarial em alguns membros da equipe, ela pode acontecer por basicamente 4 motivos. Por exemplo, alguém pode alegar que está ganhando menos que os seus colegas de trabalho. Chefe, eu estou ganhando menos que o meu colega de trabalho. Então pode ser aí um primeiro caso de insatisfação salarial. Uma segunda situação pode ser o que? Algum tempo eu não tenho aumento de mérito. Então, muitas vezes pode ocorrer. Se a empresa tem uma política de mérito que envolve de 3% a 5%, dependendo de algumas situações, pode ser que seja uma das políticas. E pode ser que alguém fique insatisfeito cobrando da supervisão que faz tempo que ele não tem um aumento de mérito. Então essa é a segunda fonte de insatisfação. A terceira é a correção por dissídio salarial é maior em outros lugares. Então, numa outra empresa, o meu colega recebeu um aumento de dissídio salarial que é diferente, é uma porcentagem diferente do meu chefe. Por que isso acontece? Então, esse é um ponto que pode ser levantado pelos funcionários. E o quarto e último ponto, mais relevante, que eu destaquei, é que eu cheguei no meu limite de faixa salarial e não tenho mais como crescer. Né? Então, como que nós lidamos com uma situação como essa? Então, aqui são 4 pontos de insatisfação mais específicos. Eu vou dar o exemplo de forma genérica, como que nós analisamos e como nós atuamos em cada um desses, para que você tenha uma ideia. Vamos pegar o primeiro caso, então. Ganho menos que meus colegas de trabalho. Qual é o tipo de análise que a supervisão pode fazer se alguém chegar com esse tipo de reivindicação, esse tipo de insatisfação? Primeiramente, a pergunta que você deve fazer é o seguinte: as funções e os processos na qual esse funcionário trabalha, eles são diferentes entre os colegas? Por exemplo, ele apontou um colega dele que está ganhando mais do que ele. Agora, as funções são similares, as funções são iguais, os postos de trabalho são os mesmos. Então, essa é a primeira questão que você tem que fazer. Eles executam muito similarmente a mesma coisa ou eles desempenham funções diferentes? O que acontece é que se você tem uma faixa salarial para o mesmo tipo de função e se há diferenças, a princípio se há diferenças relativas, sim, né? No caso, se há diferenças, você precisa fazer uma comunicação para a sua chefia e RH para que seja solicitado o acerto salarial, né? Então, se ele tem um desempenho muito similar em relação ao seu colega de trabalho, se ele está no mesmo posto, então isso pode ser um passivo trabalhista e você precisa entrar imediatamente em contato com a sua chefia, a sua gestão, o seu gerente ou o seu coordenador e falar com a área de recursos humanos, porque isso pode descaracterizar que você está privilegiando uma pessoa em relação a outra. Então, se eles desempenham a mesma função, se eles fazem as mesmas coisas, se o desempenho deles é muito parecido, se não tem diferença de desempenho, e nós vamos falar um pouquinho sobre a análise da situação B, então essa discrepância salarial ela tem que ser corrigida imediatamente, porque isso pode ser um passivo trabalhista e a empresa pode responder juridicamente por isso. Então tome muito cuidado quando
pessoas em funções similares, né, e com desempenhos similares recebem diferentes salários. Então isso pode ser realmente um problema. Se realmente isso acontece, você tem que solicitar aí via chefia e recursos humanos um acerto salarial, e se de repente as funções elas são diferentes, você precisa ter um outro tipo de análise, ok?